Shumatsu no Valkyries, o Ragnarok, a última batalha entre homens e deuses. E aí, gente, com vocês? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Pedro. Galera, estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu vim ressaltar aqui uma teoria levantada por mim mesmo. Então, você já assistiu Records of Ragnarok e ficou com uma pulga atrás da orelha? Se sim ou se não, independente, eu vou explicar pra você. Quando eu assisti Records of Ragnarok pela primeira vez, uma coisa me chamou muita atenção, que era sobre o sistema de seleção vencedor e perdedor do Ragnarok, que funciona da seguinte maneira. Existem dois lados, os deuses e os humanos. Cada um dos dois lados vai escolher 13 representantes para lutar em cada lado. Só que o primeiro lado que perder 7 dos seus participantes perde. Então eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Ele é tipo, por que 13 exatamente? Por que o primeiro que perder 7 já perde, né? Se levar em conta que são 13 participantes, 13 representantes. Então, ficou curioso? Então senta aí e pega uma pipoca que esse vídeo pode demorar um pouquinho. Eu vou dar pra você a minha explicação do que tá acontecendo em Records of Ragnarok. Mas então, né? O que eu acho que realmente está acontecendo é sorte. Pera aí, Pedro, sorte? Calma que eu vou explicar pra você. Vamos ver a ordem que está sendo ordenada a luta. Então, pra começar, cara, é como se um deus e um humano estivessem sempre caindo na sorte. Porque eu vi uma vez em um canal no YouTube, né? Que falava sobre as lutas do Ragnarok, que falava que desde o início todos os seus participantes, sejam humanos ou seja deuses, desde o início nunca tiveram a menor chance contra os seus oponentes, e tinha uma explicação para cada um. Fora também que em campeonatos como esse aqui eu não sei se vocês sabem, mas no Ragnarok, que da mitologia original é retratado como se fosse uma guerra, né? A última luta entre deuses e humanos, mas é uma guerra normal, que nem aquelas que acontecem em campos de batalha. Só que em Records of Ragnarok é um torneio organizado, tem até mesmo plateia e uma arena bem aberta. Mas enfim, né? Continuando com o assunto, um sistema de seleção já é feito aleatoriamente, né? Não é feito Eduardo, vai sair tal deus, eu vou ter que escolher tal humano, né? Não, foi escolhido aleatoriamente. Ou seja, aí já começa a ir pro lado da sorte que eu tava explicando pra vocês. Então vamos logo pra primeira luta. Pra começar, Lubu versus Thor. No canal que eu assisti, dizia que desde o início o Lubu nunca teve a menor chance com o Thor. O que até faz sentido, porque o Lubu costuma lutar sempre com oponentes que estão sempre no mesmo nível que ele. Logo ele esqueceu de se manter seguro, de se manter na defensiva. Ele nunca experimentou o medo de enfrentar alguém de frente. Então ele não sabia quando era a hora de desviar e quando era a hora de se defender. E isso resultou na sua morte. E daí você deve estar pensando: Pedro, normal, vai ver o Lobo Serafra. Com tal. Não, mas aí ele. E a minha teoria começa a ganhar sentido a partir da segunda luta. Porque eu não sei se vocês assistiram Records of Ragnarok, mas inicialmente era para o Adão lutar contra o Shiva. Mas só que daí ocorreu uma mudança repentina devido àquele Zé Droga Zé Droga, onde é que eu tô com a cabeça? E assim, enfim, aquele canalha dos Eus realizou uma mudança e ele mesmo se certificou de lutar contra o pai da humanidade, que tinha um limite para usar os seus poderes, tanto que ele até mesmo ficou cego. E tem gente que afirma que ele morreu justamente por causa do roteiro. E sinceramente, eu não duvido, porque dizem que ele não apenas ficou de pé mesmo depois da sua morte. Tem quem acredita também que ele já estava morto, mas ainda estava dando socos nos Deus. Fora também que o problema era esse, né? Ele tinha um limite para usar o seu poder, enquanto os Zeus que fez a mudança de propósito, simplesmente poderia ser que ele não tivesse um limite assim. Porque em nenhum momento eu vi ele enfraquecendo.
Fora também que o motivo dele, do Zeus ter apenas dado sorte são muito altos, porque logo no início da batalha ele já tava levando uma surra do Adão e até teve o seu pescoço torcido. Não tinha como sobreviver. E fora também que depois que os dois pegaram o cabelo um do outro e começaram a se esmurrar, o certo era que o Zeus tivesse caído primeiro, mas quem caiu primeiro foi o Adão. Então, e aposto que você ainda deve estar achando que a minha teoria não tá fazendo o menor sentido, né? Mas espera aí que o negócio. Mas espera aí que o negócio vai começar a se afirmar ainda mais. Vamos em rumo à terceira luta do Records of Ragnarok. Kojiro Sasaki versus Poseidon. Ah, Pedro, aí já é um pouquinho mais compreensível, porque o Poseidon era um deus extremamente forte e subestimou seu inimigo. Mas é exatamente isso, né? Isso, desde o início o Poseidon não tinha a menor chance contra o Kojiro, porque tava achando ele muito fraco. Ele achou que o Kojiro não iria vencer a batalha, então tanto que não seria surpresa nenhuma se ele não estivesse lutando com a sua capacidade de total. Fora também que quando ele percebeu que o Kojiro era realmente perigoso para ele, já era tarde demais, ele já havia sido feito em 4 pedaços. Mas peraí, Pedro, onde é que tá a Sortine? Isso então, gente, pra vocês verem, pra vocês terem uma pequena noção de que realmente pode ser as lutas do Records of Ragnarok devem realmente estar se baseando na sorte e no azar. Quando o Kojiro foi golpeado e a espada dele quebrou, o que ninguém esperava, bom, pelo menos o que eu não esperava, é que aquele pedaço, aquela lasca que se saiu da espada do Kojiro iria virar uma segunda espada. Então ele ia continuar lutando, né? Tem gente que achou que aquilo foi planejado, mas a própria Brunilda afirmou que aquilo foi sorte, nem mesmo ela estava esperando por aquilo. Gente. E agora, em rumo à quarta luta, aqui é de Jack o Estripador versus Hércules. Então, depois dessa luta aqui, vocês não podem falar pra mim em que não é a sorte, porque o Hércules, o Jack teve a sorte que o seu oponente era justo, também tinha o intuito de ajudar a humanidade. Had aceitou uma exigência do seu oponente, sabendo que ficaria em desvantagem. Fora também que vamos tentar pensar um pouquinho pelo ponto de vista do Hércules. Se eu fosse um deus grego que nasceu humano, eu pensaria, os seres humanos não são tão ruins, eu já vivi entre eles, fora também que é a minha raça de ouro. E, gente, tem pessoas que eu conheci lá, tal. Enfim, eu tô sendo muito apressado. Mas enfim, vamos pensar por um ponto de vista lógico. Se como o Hércules aceitou a exigência, ele poderia lutar com o Jack o Estripador com toda a sua força. Assim, caso ele saísse vivo da batalha, ele não seria acusado de ter deixado ele ganhar. Já que o intuito dele é ajudar a humanidade, tanto que ele até mesmo pede educadamente para que o Jack se rendesse, porque ele não queria um derramamento de sangue sem motivos. Fora também que ele já tinha o intuito desde o início de ajudar a Brunilda de salvar a humanidade, tanto que diferente dos outros deuses, a Brunilda não tratou o Hércules de uma maneira tão fria. E aí até mesmo cultuou ele ao lado dos outros humanos que acabaram cedendo no Ragnarok. E enfim, partindo para a quinta a luta, a de Raiden Tamir, o lutador mais forte da humanidade, contra Shiva, o deus da destruição de Dragon Ball. Dragon Ball não, da Índia. Eu ia falar Dragon Ball. Enfim, piadas à parte, né? E aí realmente eu não faço a menor ideia de onde está a sorte, mas eu acho que tem um ponto, né? Porque para começar, né, desde o início não era por Raiden ter lutado contra o Shiva. Como assim, Pedro? Então, lá no início do Ragnarok era pro Shiva ter enfrentado o Adão, que pode, independente do resultado, não era para ele ter lutado, né, contra o Raiden, o que já é um ponto de que o que o Raiden teve foi azar. Fora também que outro ponto de azar do personagem é que os poderes dele tinham um limite. E a própria Trude afirmou que se ela continuasse movendo os músculos dele de lugar naquela velocidade, a pele e os músculos dele iriam acabar se descolando de seus ossos. Fora também
em que o Shiva tinha um limite? Tinha, mas o Raiden acabou atingindo primeiro, fora também em que ele mesmo acabou se rendendo, mesmo que ainda tivesse o mínimo de chance de sobreviver. Erne. E também agora a luta entre Buda versus Zero Fuku, né? Então, depois que Zero Fuku acabou sendo apossado, né, por um demônio, né? Olha, uma coisa que realmente foi sorte e que com certeza ninguém esperava é que justamente um deus que não é uma Valkyrie iria conseguir realizar um voo com o Buda para conseguir, porque para que ele pudesse se defender. Que não sei se vocês realmente assistiram Records of Ragnarok ou não, mas a arma do Buda acabou quebrando durante a luta, então ele não tinha como se defender contra aquele demônio que se formou. E depois a partir daí as lutas acabam e eu ainda não comecei a acompanhar o mangá. E agora você que chegou até aqui deve estar se perguntando o que todas essas lutas têm a ver com a sua teoria, Pedro. Por que as lutas, o resultado de quem ganha e quem perde estejam se baseando na sorte? Simples, porque são 13 representantes de cada lado. E como você e eu sabemos, o 13 é um número do azar, enquanto o 7 pode ser representado como um número da sorte, já que lá no Japão, os 7 deuses da sorte, como eu acabei de falar, são exatamente 7. E os mesmos 7 deuses da sorte já apareceram em Records of Ragnarok. Que quando pensamos que a luta seria entre Buda e Bishamonten, que na verdade se mostraram que todos os 7 eram um único Deus que sofreu com isso, de absorver o azar de seres humanos, nos dando muita sorte para eles. Mas e aí? Gostou da teoria? Gostou do vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu e fui!